Bem-vindo à sessão número 2. Na primeira sessão nós falamos sobre Lúcifer, como ele foi criado por Deus, como anjo de guarda, como querubim ungido para cobrir, com os seus rostos assim virados para baixo, refletindo a natureza e característica de Deus. E agora nós vamos falar sobre a sua queda. Vamos voltar para Ezequiel 28, nessa passagem, versículo 14, diz que ele era aquele querubim ungido para cobrir. Assim, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogadas andavas. Versículo 15 diz o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, perfeito, ele foi criado, ele não sempre existia. E não vai sempre existir. Ele tem um princípio e um fim, que é bom saber isso. E depois diz uma coisa interessante. Diz que ele foi assim perfeito até, e é importante saber que houve um início, uma viragem da sua natureza. Até que se achou iniquidade em ti. Ok. Então, nós temos que descobrir, separar, descobrir o significado dessa palavra iniquidade. Iniquidade não é a mesma coisa de pecado. Muitas pessoas pensam que iniquidade e pecado é igual, mas é diferente. Nós encontramos em várias referências essa diferença, sendo... até que muitos relacionam isso como carne, né? Ou como uma certa inclinação para o mal. Mas vamos ver nas Escrituras aquilo que a iniquidade significa. Em Êxodo 20, versículo 5, quando fala sobre aquilo que é transmitido de geração em geração, diz que a iniquidade é passado, né, até as 3 ou 4 gerações. Né, a iniquidade dos pais é visitada até as 3ª ou 4 gerações das pessoas que não conhecem a Deus. Então, há uma certa tendência que aquilo que é passado. Okay? Mas nós não somos responsáveis pelo pecado dos nossos antepassados. Né? Mas nós podemos ter uma influência desta iniquidade. Em Isaías 53, versículo 5, diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, né? E que, ou pelas nossas iniquidades. E a transgressão, aquela né, tendência de pecar, e também pecado, né, foi posto sobre Jesus. Então, Jesus levou sobre si mesmo as nossas iniquidades e também as nossas transgressões. Então, há uma diferença. Transgressão é o ato de pecar. Iniquidade é aquilo que leva a pessoa a pecar. Então, o que significa? Até que a iniquidade foi achada nele. Né? Iniquidade, temos que deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Iniquidade se encontra várias vezes na Bíblia. Em Micaías, capítulo 7, versículo 19, fala e diz que sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os nossos pecados às profundezas do mar. Então, pecado é lançado, é tirado de nós, mas nós temos que dominar ou sujeitar a iniquidade. Okay? Então, há aquela diferença. É como carne e pecado. Temos que sujeitar, né, a nossa carne, temos que crucificar a carne diariamente e nós temos que expulsar, ou temos que lançar os nossos pecados fora de nós, né, através do perdão. Então, há essa diferença. Agora, iniquidade fala assim, né? Eu quero, eu vou, eu sinto, né? Aquela eu no centro.
Isaías 14, quando fala sobre a queda de Lúcifer, ele diz, eu subirei, eu estabelecerei o meu trono. Então foi várias vezes aquele eu a ser expresso, a sua própria vontade. Agora nós, tentando colocar a nós mesmos naquele cenário do céu, antes da queda, temos que sempre dar aquele benefício de dúvida a Satanás, porque ele não tinha, naquela altura, qualquer inclinação nem motivação para o mal. Ele estava a fazer somente o seu papel, o seu trabalho, para cobrir, para proteger, para estar ali na presença de Deus, ouvindo aquilo que Deus está a dizer e dar o seu parecer, e tudo. Então, houve alguma coisa que originou aquela revolta, ou aquela rebelião, o pecado. Usa aquela palavra iniquidade. Em 1 Samuel 15, versículo 23, quando Paulo foi confrontado por Samuel por a sua desobediência, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a teimosia é tal e qual de iniquidade. Então, essa teimosia, essa resistência, abstinência, não deixou Paulo, ou Saulo, obedecer a Deus. E ele entrou em revolta contra as ordens de Deus. Ele achou que aquilo que ele queria, ou o seu parecer, ou as suas ideias, ou as suas opiniões, era tão válido e tão importante do que Deus. O que a sua maneira de pensar era mais importante do que Deus. Então, o rei Saul achou melhor poupar a vida do rei, Acabe, e trazer aquele rei a Samuel, e também o melhor de todos os espojos para ofertar a Deus. Ele pensava que seu raciocínio era melhor do que somente obedecer a Deus. E o profeta Samuel diz que não, essa é iniquidade. E iniquidade, aquela dificuldade de largar a tua própria posição, as tuas ideias, e submeter essas ideias a Deus, aquela teimosia de andar no teu próprio caminho, essa é a iniquidade. Agora, com esse entendimento, nós vamos voltar para essa passagem em Ezequiel 28 e vamos descobrir o que aconteceu, provavelmente, porque nós estivemos lá e há pouco escrito sobre isso. Mas ele disse uma coisa, até que a iniquidade se achou nele. Depois disse uma coisa, em versículo 16, que fez muita confusão a mim durante algum tempo. Diz que na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Que estranho uso dessa palavra. Comércio. O que ele estava a vender? Ele estava a vender panquecas de maná? O que ele estava a fazer? O que ele andou assim a multiplicar o seu negócio? Usando aquela palavra hebraica, e nós temos que ver outras referências onde essa palavra é usada. Em Provérbios 11, 13, traduz essa palavra mexeriqueiro. Em Levíticas 19, 16, traduz intrigante. Então, e há outras, escarnecedor. Então, há várias formas que essa mesma palavra comércio é traduzida. Mas tem a ver com vender o nosso lado da história, vender a nossa opinião, vender aquilo que nós não concordamos. Então vamos tentar imaginar essa cena.
Aqui temos Lucifer. Ele ouviu alguma coisa que ele não achou sábio, segundo a sabedoria dele. Ele ouviu alguma coisa em que ele não concordou. Mas quando Deus talvez disse a Lucifer, confia em mim, largue isso. Ele não conseguiu. E vem aquela teimosia. Né? Ele não conseguiu de largar a sua discórdia. Ele não conseguiu de dizer sim a Deus e não a sua própria opinião. O que era? Nós não temos quase nenhuma ideia da origem dessa discórdia. Talvez há somente uma frase que nós temos na Bíblia que podia ser assim. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós encontramos, né, uma certa cena no céu, isso foi antes da queda de Satanás e antes da queda do homem, em que Deus diz, façamos homem na nossa própria imagem e da nossa semelhança. Né? Então, e depois vamos dar ao homem domínio sobre toda a criação. Vamos dar a ele um papel importantíssimo, né? Aqui na Terra. Uau! Lucifer, com a sua sabedoria, com as melhores intenções, com a sua perspectiva no nível do anjo, de cobrir, ungido para fazer aquele papel, eu acho, levantou a sua voz e disse, Deus, essa não vai correr bem. Esse homem que é criado de uma forma tremenda, mas com menos do que nós, que vai ter mais poder do que nós temos. Mais autoridade. Essa não vai funcionar. Ele vai falhar. Deus, olhando para ele, diz, não preocupa, Lucifer. Eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim. Ele não conseguiu. Agora vem o comércio. Ele começou a andar de anjo em anjo com esse lado da história. Sabe que Deus vai fazer? Ele disse que vai criar um homem inferior de nós, mas segundo a sua semelhança, e dar poder e autoridade sobre toda a criação. Isso não vai funcionar. O que é que tu achas? E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram. Compraram aquela lata. Compraram aquele lado de história. E aquela violência, porque cada vez que compartilhava, né, que tentou convencer os anjos, ele ficou ainda mais convencido. Estou certo. Deus está errado. Ele vai fazer mal. Temos que... Né, quase ter um partido político, né, para mostrar, né, em conjunto podemos dizer não. E é quando ele pecou. Que pecado é rebelião. E o reino das trevas é composto de anjos e homens rebeldes. Né? Aquela desobediência. Aquela rebeldia se levantou contra Deus e foi expulso. Então aquele anjo que estava a refletir a glória de Deus, esses 4 rostos, que ele continua a ter 4 rostos, mas aqueles 4 rostos perderam o seu brilho, a sua glória. Agora estava a refletir trevas porque foi expulso da presença de Deus. E 1/3 de todos os anjos que tinham entrado naquele negócio, foram expulsos do céu à terra. Houve um grande treva sobre o abismo. Perdeu a sua glória. E nós temos em Apocalipse capítulo 12, nós temos agora uma outra imagem desta querubim. Agora essa querubim com os 4 rostos estão a mostrar outra faceta. Está a mostrar outra natureza. Vamos ler.
Apocalipse 12, versículo 9. E foi dado o grande dragão, antigo serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. 4 rostos. Dragão. Nós temos aqui Diabo. Nós temos aqui serpente. E nós temos aqui Satanás. 4 rostos. O que é que isso representa? Lembras que aqueles outros 4 rostos de querubim também representavam alguma coisa. Tal como esses 4 rostos agora do inimigo, do adversário de Deus, né? Representa alguma coisa. O dragão representa morte, representa terror, representa aquele medo, porque o dragão é sempre aquele símbolo de longa história de algo terrível, horrível. Depois nós temos essa da serpente, que sempre fala do engano. O serpente, essa cara, essa face, foi manifesta no jardim de Éden, quando Eva foi olhando para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e vem aquela serpente para enganá-la. Pois temos o diabo. Diabo, diz aqui, é o acusador, em versículo 12, é o acusador dos irmãos, o diabo. Então, ele que acusa. E depois nós temos outro que é Satanás. E Satanás é aquela maldade, opressor, né? Que vira sempre, distorce sempre os caminhos do Senhor. Maldade. Então, esses 4 rostos, agora, é aquilo que representa o nosso adversário. Essa explica, da melhor forma possível, a queda de Satanás e também a origem do mal.